cambaleando, né? Tem gente na igreja que anda cambaleando espiritualmente. Não é isso que Deus quer para aquele que o serve. Deus quer que tenhamos uma vida abençoada, uma vida próspera diante dEle, independente de circunstância, que se a gente for servir a Deus por circunstância, nós estamos mortos. Independente da circunstância, apesar da circunstância, nós servimos a Jesus porque Ele é o nosso bem maior. Jesus é tudo que temos. Temos esposa, esposo, filho, tudo é bênção de Deus. Emprego, saúde, outros têm dinheiro, tudo é bênção de Deus, está tudo certinho. Mas o nosso bem maior se chama Jesus de Nazaré. Porque Ele morre por nós, Ele vive conosco, e Ele vai nos levar para morar com Ele lá na eternidade. Ele nunca vai nos abandonar. Aqui, dom de ensinar, expor a palavra com clareza. Clareza. Hoje nós comemoramos no Brasil o que mesmo? Dia dos Pais. Então todo mundo que é pai, todo mundo tem que prestar atenção na mensagem, né, que é o ensinamento para nós, claro, como água. Mas os pais, tudo que eu vou falar aqui, o pai que é crente, ele tem que viver isso aqui. Tudo que eu vou pregar para os irmãos aqui, o pai que é crente, ele precisa de viver isso aqui. E é uma oportunidade, se você não vive, não tem problema nenhum. Mas a partir de hoje, você vai passar a viver o que está aqui, o que nós vamos falar aqui, à luz da palavra de Deus. Então, ensinar, expor a palavra com clareza. Com clareza. Quem prega, ele tem que conhecer aquilo que ele está falando. Tem uns irmãos que acham que eu sou bom em Bíblia, eu sou mais ou menos. Mas eu já estudei os dons mais de umas 30 horas. Leia aqui, leia ali, leia lá, vou estudando mais de 30, 40 horas, estou estudando sobre dons. Aí você vai ficar craque no negócio, eu já sou mais ou menos na Bíblia, você vai estudando, você vai aprendendo. Porque eu não posso chegar aqui e falar uma palavra, eu não posso falar uma palavra que deixe dúvida na cabeça dos irmãos. Então ninguém pode sair daqui falando, eu não entendi. Não, você tem que entender tudo que eu falo. Então aquele que ensina, ele tem que ser conhecedor do que ele fala, conhecedor da palavra, estudioso da palavra e falar com clareza, para que todos entendam aquilo que ele está falando. Aí vai falar aqui de exortar. O que é exortar? É encorajar. É encorajar. É o que Paulo vai falar lá, suportando uns aos outros. No grego, suportar é carregar nas costas, pôr no ombro. Está caindo. Aí você liga para xingar o irmão, fala que você ficou louco, você sumiu da igreja. A gente vai lutando, né? No meu caso, como pastor, eu vou lutando. Agora, quando você luta, a pessoa não atende o telefone, não vê aqui, você larga para lá também. Já não é problema meu mais, mas a gente luta. A gente liga, a gente insiste, a gente xinga. Fala, meu filho, você ficou doido, você quer ir para o inferno. Fala tudo, faz tudo. Encorajar, é dar a mão, é levantar. O caboclinho trupicou, você pega ele pela mão. Agora você não quer, você deixa ele afundar. Não é que você deixa, né? Ele afunda sozinho. Na realidade, o pastor nunca deixa a pessoa afundar. Mas ele afunda sozinho, né? Muitos já afundaram, outros vão afundar. Mas então, o exortar aqui é encorajar. A pessoa está fraca e você joga ela para cima. Fala, meu filho, nós estamos indo para o céu. Você encoraja aquela pessoa. Então, isso é uma função do pai. O pai. Expor a palavra. Expor a palavra. O Marcos está aqui ou está lá embaixo? Está ali. Já está expondo a palavra para esse menino aí? Você, mas sua mulher? Está orando todo dia. O Marcos está aí ou não? Está lá atrás. Estou enxergando um pouco. Está orando com esse menino todo dia, meu filho? Que coisa boa. Ensinar a palavra. Pequenininho, de pequenininho. Na barriga já devia de orar com ele. O pai crente é o pastor na casa dele. O pai crente é o pastor na casa dele. Você quer arrumar menino? Domingo, a minha sobrinha está crente ruim, ia vir hoje, não vem. Vem domingo para apresentar o menino. O Eduardo. A palavra é essa. A palavra é essa. Você tem pastoreado seu filho? Tem exortado, encorajado ele? Ainda mais os meninos pequenos hoje, todo mundo deprimido, todo mundo agarrado no celular, longe de Deus, agarrado no pecado. Tem que encorajar o tempo todo. Você é o pai da Bíblia? Hoje é seu dia. Como é que você tem feito isso?
Presidir, liderar. Aqui já é um negócio complicado, né? Hoje a mulherada está mandando os maridos. Poucas são as mulheres da Bíblia que obedecem ao marido. Poucas. As irmãs vão ficar estressadas comigo, mas isso é real, verdade. Estão cortando os maridos na correia. Aí quando corta o marido na correia dá problema, né? Que aí é pecado. E temos pais também, que a mulher é o marido da casa. É outro problema também. Tem pai, tem homem, que é a mulher que trabalha, que põe dinheiro, que manda, e se ela não mandar também não vai. Aí está lá na Bíblia dos irmãos. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Então, presidir, liderar. Primeira coisa do líder, exemplo. Você quer mandar? Exemplo. Você quer ser chefe? Exemplo. Exemplo. Quando o seu filho olhar para você, ele tem que ver em você um exemplo. Não, meu pai ora por mim. Meu pai fala da Bíblia para mim. Quando eu fico em casa, no dia de culto, meu pai falta só me bater. Exemplo. E o pai vem. Aí o pai é ruim, o crente ruim, fica em casa com o filho. Isso não é eu que estou falando, não, é a minha Bíblia, tá? É a minha Bíblia que está falando. O pai crente ruim fica em casa com o filho. Aí se você perguntar para o Fabiano se ele quer que a Verônica vá para o céu ou para o inferno, ele vai falar, não, eu quero que vá para o céu. Todo pai vai falar. Mas o que você tem feito para o seu filho ir para o céu? Essa é a pergunta que precisa ser feita. O que você tem feito? Qual o exemplo que você tem dado para ele? Quando o meu filho me vê em casa, no dia de culto, ele fala, meu pai, crente ruim. É simples assim, crente ruim. Crente ruim. Aí eu falo, meu filho, você tem que ir para o céu. Aí fica pensando, você não vai à igreja, você não tem responsabilidade. Eu não vejo você ler na Bíblia, não vejo você orando. Não vejo você evangelizando, nós vamos falar aqui de evangelismo. Não vejo você evangelizando, não vejo você fazendo nada. Que exemplo você é para mim? Nenhum. Que pai que você é? Então, presidir, liderar, exemplo. Apóstolos. Apóstolos nós tivemos, na realidade, 12. E a Bíblia vai falar de Paulo, vai falar de Matias. E Paulo vai falar de Tiago. Então, biblicamente, tiveram 15 apóstolos. Tiago era irmão de Jesus. E quando Jesus retorna ao céu, lá em 1 Coríntios 15, Jesus vai aparecer a Tiago, o irmão dele, de novo. Então, para ser apóstolo, hoje não existe apóstolo. Quando sou apóstolo, tudo mentira. Apóstolo, tudo mentira. Para ser apóstolo, tem que ter visto Jesus ou andado com Jesus. O resto tudo é mentira. Não tem meia mentira, irmão. Ou é verdade ou é mentira. Então, tudo é mentira. Apóstolo só viu quem é Jesus. Um discípulo é um seguidor. Jesus teve muitos discípulos, seguidores. Nós somos o quê? Discípulos de Jesus, somos seguidores. Um apóstolo é um comissionado. Jesus comissionou os apóstolos, coisas que os apóstolos fizeram que ninguém nunca mais vai fazer. Aqueles homens foram comissionados por Jesus. Ser apóstolo tem que ter andado com Jesus ou visto Jesus. A Bíblia é muito clara, Atos vai falar isso, Jesus vai tratar disso, né? Evangelista. Até hoje ainda tem missionários itinerantes, né? Aqueles que viajam para fora. Hoje a coisa está muito difícil, tem poucas pessoas sérias que fazem isso. A maioria, o cara vai para roubar dinheiro da igreja, para passear, para turismo, entendeu? Mas o evangelista seria essa pessoa. Seria essa pessoa que vai de lugar em lugar, de casa em casa, para evangelizar, coisas que você não vê muito. Difícil, né? As pessoas hoje não querem fazer isso. Mas o que é evangelizar? Todo crente, ele precisa de ser um evangelista. Você é crente, você é servo de Jesus, você tem que ser evangelista. O que é evangelizar? É contar a história de Jesus. Evangelizar é contar. Quem está aqui? A minha irmã Marli, que está visitando, ela já é crente, né? Que bom tê-la aqui, minha irmã Marli. A pessoa que entrou aqui hoje, não tem ninguém que entrou aqui hoje pela primeira vez, mas quem veio pelas últimas vezes aqui,
Você sabe contar a história de Jesus, você já ouviu aqui? Que Jesus morreu por nós. Todo mundo sabe que Jesus morreu por nós. Que Ele nos amou primeiro, que Ele perdoou os nossos pecados. Todo mundo sabe disso. Então, evangelizar é você chegar para alguém e contar a história de Jesus para ele. Então, não tem quem não saiba evangelizar. Então, todo mundo tem que ser um evangelista. Por último, ele vai tratar aqui do doutor e do pastor. Doutor. Então, nem todo doutor, o doutor seria um professor, né? Você tem um professor bom e o ruim. O doutor seria um bom professor. Volta lá na clareza. O doutor, ele ensina, né? A turma que estuda aí, você tem professor que ensina, você custa entender, né? Vocês que estudaram, tem uma dificuldade. A pessoa tem pessoa que tem dificuldade para as coisas. Ele não tem o talento para falar, para pregar, para isso, para aquilo, para ensinar. Então, o doutor, ele tem o talento para ensinar. Mas muitos doutores não são pastores, nunca serão pastor. Pastor é outra coisa, é um chamado de Deus. Mas todo pastor, ele precisa ser um doutor, um mestre. Paulo vai tratar disso, que o pastor, né, tem que ser fera na Bíblia. Não é isso que está na Bíblia dos irmãos? Paulo vai falar, ele fala em outras palavras, mas ele fala que o pastor tem que ser fera na Bíblia, manejar bem a palavra, não envergonhar as pessoas pela palavra. Então o pastor, ele é um estudioso da Bíblia. O pastor, ele tem no mínimo 100 livrinhos na casa dele para ler. No mínimo 100. No mínimo 100 livrinhos para ler. O pastor, no mínimo 100 livrinhos. O pastor, ele tem tempo para estudar todo dia. Ah, mas tem que ir no trabalho. Mentira. Eu trabalho de 6 a 12 horas todo dia. E estudo praticamente todo dia. Estudo no mínimo 20 horas por semana as coisas da Bíblia. E trabalho de 6 a 12 horas todo dia. Então, todo mundo tem tempo. Quem fala que porque você tira o tempo para o celular, para isso, para aquilo, para mexer com os livros. Cada um mexe com um mexe com lixo, outro mexe com outra coisa, outro mexe com planta, outro mexe com o celular. Cada um mexe com a coisa. E mente. Porque fala que não tem tempo. Porque todos nós temos tempo de sobra. De sobra. Né? Ah, eu trabalho, não tem tempo. Você vai estar indo no ônibus lá, você põe um fonezinho no ouvido lá e liga no celular, não é isso? Você escuta a Bíblia, você escuta uma mensagem. Ah, você está cozinhando, você põe lá no celular, você escuta. Ou você está no carro, você escuta. Então, só quem não quer. Quem quer, ele se envolve com as coisas de Deus. Assim, na minha cabeça, é um negócio bem doido na minha cabeça. Um crente que tem aí mais de 2 anos na igreja, qualquer um dos irmãos, um crente de mais de 2 anos, que nunca leu a Bíblia toda, na minha cabeça é um negócio de louco. Na minha cabeça é um negócio de louco. Por quê? Esse é o livro da vida. Ele é a palavra de Deus e eu não me interesso em ler a Bíblia. Eu não me interesso em ler as coisas de Deus. Se eu sirvo o meu Deus, se eu falo que o meu Deus é tudo para mim, que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu ajudador, que Ele me salvou, mas o que Ele escreveu não me interessa. Então, na minha cabeça, um irmão que está na igreja há 2 anos, você não sabe ler direito? Você vai aprender a ler, meu irmão. Eu já vi testemunho, que eu não gosto de jeito nenhum e não deixo de dar testemunho aqui, mas de irmãos e irmãs que aprenderam a ler lendo a Bíblia. Aí os irmãos não precisam ter dúvida que houve a ajuda do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nos ajuda o tempo todo. Houve ajuda. Então, assim, Sermão do Monte, Jesus, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Ele tem fome pelas coisas de Deus, pela justiça de Deus. O prazer dele, o maior deleite dele está em Deus. O maior deleite dele está nas coisas de Deus. Ele se alegra em estar na igreja, ele se alegra em estar no meio dos irmãos, ele se alegra em fazer uma visita, ele se alegra em orar, ele se alegra em ouvir hino, ele se alegra em ouvir mensagens. Ele se alegra em ler livros. Porque o maior prazer dele são as coisas de Deus. Então o pai, ele tem que ser o pastor na casa dele. Fazer tudo isso que eu estou falando. Ah, mas eu não vou ler. Não, mas você pega um pedacinho, fala para ele do Salmo 23, foi meu filho, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. João 10, foi meu filho Jesus, falou que ele é o bom pastor, que ele deu a vida por você, pelas ovelhas, por mim e por você. Vai falando para ele, vai falando.
Vai contando a história de Jesus para o seu filho. Ora por ele. Ele está indo para a aula? Ora por ele. Ele vai dormir? Ora por ele. Abençoa o seu filho. O pai abençoa o filho. O pai tem que ser bênção na vida do filho. Se alguém perguntar a respeito de você, longe de você, tem 3 filhos lá, 3 marmanjos. Se o Wagner for perguntar para eles, longe de mim, como é que é seu pai? Será o que meus filhos vão falar de mim? Se perguntar a respeito de você, o que seus filhos vão falar de você? Do seu caráter, do modo como você serve a Deus, do modo como você trata seus negócios, do modo como você trata as pessoas e do modo como você lida com as coisas de Deus. Esse é o pai da Bíblia. Esse é o pai que agrada a Deus. Não é da pizza, da comida, da isso, tudo ótimo, pode dar tudo, da carro, tudo ótimo. Mas o maior presente que um pai pode dar para um filho é levá-lo aos pés de Jesus. Meus filhos não estão aqui hoje, nós almoçamos lá. E 2 deles hoje ficaram chumbados. Quase, faltou uma beiradinha para eu conseguir trazer eles aqui. Faltou uma beiradinha. Mas eu oro, no mínimo 2, 3 vezes por dia, todo dia. Todo dia. Como você tem pastoreado seus filhos? O pastor da igreja, ele é evangelista, ele sabe liderar. Governo. Os irmãos querem ver um negócio na igreja, que acaba com qualquer igreja, é governo. Com a turma nova que chegou aqui na nossa lista, deve pular para 120 pessoas. Tem no mínimo 60 igrejas aqui dentro. Um pensa uma coisa, outro pensa outra, no mínimo 60 igrejas. Uma irmã frequentou aqui, a igreja dela fechou. Nem está aqui mais. Aí um dia chegou para ele e falou, pastor, agora eu sei por que a minha igreja fechou. Mas por quê? Falei, não, tudo que a gente mandava o pastor fazer, fazia. Mas fecha. Aí vai fechar mesmo. O pastor, ele precisa ter uma direção de Deus. E ficar na Bíblia. Ó, que eu pregar fora da Bíblia, os irmãos têm que pular em mim na hora. O pastor tem uma direção de Deus e a Bíblia. Nós vamos estudar, nós estamos em que mês? Agosto, setembro, outubro. Nós vamos estudar a nossa revista, o mês de outubro, a turma que vai batizar. A turma que vai ser recebida como membro da igreja. Então a nossa igreja tem algumas regras, costumes, que não é Bíblia, mas é regra. Aí o irmão que vai ser recebido aqui vai ser perguntado, meu irmão, você está disposto a sujeitar isso que está aqui? Não estou. Falei, meu irmão, tem 30 mil igrejas, então a gente sente muito, mas você tem que ir para onde você sente bem, porque aqui não vai ser do seu jeito. Aqui é assim, aqui não muda. Porque a Bíblia não muda. O pastor, ele precisa de ter governo. Os irmãos já observaram? O Valtinho estava no primeiro culto, com a Cleifane, a minha esposa, a Tereza. O Mauricinho não veio hoje não, né? Está ali. O Mauricinho chegou com 1 semana, né? Chegou, então aí foram chegando os irmãos. Então, essa turma que foram chegando, desde que nós abrimos a igreja é a mesma igreja. Aqui não tem novidade. Nós cantamos 3, 4, 5 louvores, oramos e pregamos a palavra. Aqui não tem novidade. Não pregamos para agradar os irmãos em hipótese alguma. O pastor, ele nunca prega para agradar as pessoas, nunca. A graça de Deus para conosco é tanta, ela é tão maravilhosa, que Deus nunca nos dá aquilo que pedimos. A graça de Deus para conosco é tão maravilhosa que Ele nunca nos dá aquilo que pedimos. Mas Ele sempre nos dá aquilo que precisamos. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Por isso que a nossa oração é uma oração diferente. Senhor,
Estão orando, a minha irmã Patrícia, eu já orei por ela hoje de dia, eu orei ali de noite, já está meia tortinha, vai para o médico amanhã, já estão orando, os irmãos vão ajudar a orar por ela também. A irmã Edeni está lá, piorou esses dias, vão orar amanhã, eu vou lá visitá-la. Estão orando para a Lúcia. Mas a gente ora para Deus dar uma bênção, para curar, mas na nossa oração de cura foi o Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Aí, mas pastor tem que orar para curar? Não, meu irmão. A gente ora para curar, mas para Deus fazer a vontade dEle. Porque ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é o nosso bem maior. Então nós oramos para Ele fazer a vontade dEle. Então, evangelizar, liderar, ensinar, governar e pastorear. O pastor ensina, ele exorta, né? Quer jogar para cima, ele alimenta. Como que o pastor alimenta a igreja? Com a palavra. Aqui nós alimentamos, hoje tem até tropeiro especial lá embaixo. Alimenta até com a comida também, mas lá é um complemento, né? Não tem nada a ver com a palavra. O alimento do pastor é a palavra. Ele cuida. Eu, quando chega um irmão aqui que fala que eu não cuido bem dele, dá vontade de matar ele, sério mesmo. Que eu chego lá 7 horas e cumprimento um por um. Acaba o culto, eu vou para a porta. Meu telefone, todo mundo que me liga, dos irmãos, eu vou retornar. Precisou de visita, eu estou aqui. Olha, pode ligar, meu telefone fica 24 horas ligado. Qualquer hora que você me ligar, eu estou lá. Então, ele cuida, ele protege. O caboclinho está meio assim, você chama, ele mete a correia nele sem dó. Com força, bate com força. Para ver se ele cai na real e volta para o caminho. Eu falo muito para os irmãos aqui sobre amigos, né? Os nossos amigos têm que ser da igreja. Nossos amigos. O Ailson era um cachaceiro, veio para a igreja, Jesus libertou, uma maravilha, está aqui, uma bênção. Aí começou a voltar para os botecos. Vai virar cachaceiro de novo, vai virar cachaceiro. Os nossos amigos, não é que a gente não pode ter um amigo, né? Eu mesmo tenho os irmãos no meu aniversário, vários amigos.